Meninas, agora, a partir de agora, gravando, tá bom? Tá? Eu já postei a última aula nossa, tá lá no canal do YouTube, lá, do colégio. Só entrarem lá, tá? Tá. Vamos lá. Só dando um overview para vocês aí com relação ao Teorema de Tales. Né? Então, na última aula, nós trabalhamos as retas paralelas, né? E a transversal, lembra? E aí nós trabalhamos proporções, né? Esse lado está para esse, assim como esse está aqui, né? Então, se eu chamo esse cara de A, esse cara de B, esse cara de C e esse cara de D, é uma proporção direta. A está para B, que é igual a C está para D. Beleza? Faz a regrinha de 3 aqui, ó, multiplica em X, acabou o probleminha. Tá? Amanhã, na nossa aula, a gente vai resolver os exercícios que eu deixei essa semana para vocês. Tudo bem? Até aí? Tranquilo, né? Então, voltando aqui a apostila de vocês. Consequências do Teorema de Tales. Lembrando que nós estamos na unidade 3, página 20, proporção e semelhança, tá bom? Então, vamos lá. Consequências do Teorema de Tales. Com base em tudo que vimos até aqui, destacamos duas consequências da aplicação do Teorema de Tales. E é importantíssimo. Ó, considere o triângulo ABC e uma reta R paralela ao lado BC. Então, ela está paralela ao lado BC aqui, ó. Tá? Que determina os pontos D e E, vou marcar aqui, ó, que determina os pontos D, né, e E sobre os lados AB e sobre o lado AC, respectivamente. Considere também uma reta auxiliar S, aqui, paralela à reta R, ou seja, S está paralelo a R, tá bom? Que passa pelo vértice A. Pelo Teorema de Tales, né, essa distância aqui, ó, deixa eu apagar um pouquinho aqui, senão vai ficar muito poluído aqui. Vamos lá. Então, ó, pelo Teorema de Tales, ele fala aqui, ó, AD, ou seja, essa distância AD está para DB, ó, tá vendo? AD sobre DB, assim como AE está para EC, tá vendo? Ok? Eu poderia também falar assim, ó, AD está para AB, assim como AE está para AC. Então, lembra? Posso fazer parte pelo todo, todo pela parte pela parte. Então, é só tomarem cuidado aí, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Quando uma reta paralela a um lado de um triângulo intercepta os outros dois lados em dois pontos distintos, determina sobre esses lados segmentos proporcionais. Então, se eu tenho um triângulo, e falo para vocês que eu tenho uma reta aqui, ó, e eu falo que essa reta aqui, ó, ela é paralela a esse cara aqui, consequentemente, esse lado aqui, ó, sobre esse é proporcional a esse lado sobre esse. Beleza? Uhum. Tá bom. Continuando. Vamos lá. Exemplo, ó. Vamos calcular a medida x. Tá vendo aqui a medida x? No triângulo abaixo, sabendo que a reta R, ou seja, essa reta aqui, ó, é paralela à reta ao segmento BC. Ou seja, 2 está para 8, assim como 3,5 está para x. Tá? Porque quando ele falou que a reta R aqui, ó, ela está paralela ao segmento BC, eu tenho proporcionalidade aqui, ó. Então, esse lado sobre esse lado é igual a esse lado sobre esse lado. Tudo bem? Meninas? Vocês têm mais aula hoje, além da minha? A de geografia só.
Então tá bom. Então, ó, calculando aqui, que horas que é a da Lívia? 2h30? É. Então tá bom. Vamos lá. Ó, calculando aqui, ó, então deu x igual a 14. Olha que interessante o videozinho aí, ó, das pirâmides de Gizé. Dá uma olhada. Será que ele era inteligente? Né? Tales de Mileto. Tá? Então, ó, consequência aqui, ó, né, que Tales fez, a segunda consequência, eu acho que é uma das mais importantes da parte da geometria, que é o famoso teorema da bissetriz interna de um triângulo. Primeira coisa, vocês sabem o que é uma bissetriz? Não, né? Vamos lá. Bissetriz é o seguinte: se eu tenho aqui um vértice A, e eu tenho um ângulo aí, fala um ângulo aí, 60 graus, tá bom? Tudo bem? 60 graus? Então, se eu pego o ângulo aqui, ó, no vértice aqui, ó, e traço a sua bissetriz, é a mesma coisa quando eu falo, ixi, não. Peraí. Quando eu traço um ângulo aqui de 60 graus e depois eu traço uma reta aqui, ó, que divide ao mesmo tempo esse ângulo em duas partes iguais de 30 graus, eu tenho a bissetriz do ângulo. Então, ó, bi é 2. Bissetriz. Tris é de divisão de ângulo. Então, divisão angular. Então, se eu falo para vocês qual que é a bissetriz do ângulo de 90 graus, vai ser 45 para cada lado. Até aqui tudo bem? Entenderam? Sim. Entenderam o que é bissetriz? Uhum. Beleza. Então, vamos lá. Voltando então à apostila. Ó, ao aplicar o teorema de Tales na situação a seguir, demonstraremos
outro teorema chamado teorema da bissetriz interna do triângulo. Tá? Então, vamos lá. Ó, no triângulo ABC, o lado AD é reta suporte da bissetriz de A. Então, aqui, ó, tem toda a demonstração, ele vai trabalhar teorema de Tales, tal. O importante é vocês saberem isso aqui, ó. É isso que é o mais importante de tudo. Ó, no triângulo ABC, AD é bissetriz de A, ou seja, o segmento AD, ele divide o ângulo A em dois ângulos iguais. Tudo bem? Então, se o A aqui valer 60 graus, eu tenho 30 graus para cada lado. Até aqui tudo bem, gente? Tudo, né? Aí vamos lá, ó. Vamos verificar, ó. AB, ó, esse lado AB sobre BD, ó, sobre esse lado aqui, ó. Então, ó, esse lado sobre esse lado é igual a esse lado sobre esse lado. Tá vendo? Ou seja, esse lado aqui, ó, né, que é o lado sobre a base, é igual ao lado sobre a base. Entenderam? Entenderam? Isso é importante, tá bom? Então, aí você vai montar a proporção 5 está para 2, assim como 6 está para x nesse caso. Tá bom? Então, essa é a base da teorema da bissetriz aí, ó. Então, por exemplo, ó, no exercício próximo aqui, ó, determine a medida x em cada caso. Esse aqui até que tá fácil, né? Esse aqui, ó, x está para x mais 3, assim como igual a 4 está para 6. Certo? E aí faz a multiplicação em cruz aí, né, ou em x, e vocês resolvem. Vai dar uma equaçãozinha de primeiro grau. Beleza? Beleza. Vamos lá, ó. Esse aqui, Lu, que você me falou ontem à noite, não foi, né? Foi? Não, foi Passado, né? Dos anteriores, né? Ó, mas esse aqui é igualzinho o outro lá. Ele fala, ó, que x mais y mais z é 84. Então, ó, x mais y mais z é 84. Então, tudo isso aqui, ó, é 84. Se ele está dando tudo isso desse lado, esse aqui vai ser tudo isso também. 12 mais 10, 22. 22 com mais 20, 42. Ok? Então, ó, parte pelo todo. Então, ó, 12 está para 42. Se eu comecei desse lado em cima, do outro lado eu começo aonde? Em cima. X está para 84. Entendeu? Depois, sim. 10 está para 42. 10 está para 42. Assim como na frente do 10, quem que é? O y. Y está para 84. E aí, vamos que vamos. Tá bom? Beleza? Beleza. Então, tá bom. Então, aí tem os exercises para a semana que vem. Nós vamos fazer. Vou deixar para vocês fazerem. Ó, aqui, ó, né, também toma cuidado aqui, ó, em relação a esse para esse para esse, né, ó, esse para esse. Então, toma muito cuidado aqui qual é a relação entre um e outro, tá bom? Para vocês pensarem um pouquinho aí. Beleza, beleza. Então, aí tem os exercícios, né? Ok? Tudo bem, crianças? Vamos lá? Tema 2 aí, semelhança. Figuras semelhantes, tá?
Então vamos lá. Fernando é gamer e está por dentro de todas as novidades no universo dos jogos virtuais. Mas os que realmente fascinam o Fernando são os mais antigos, chamados arcades. Para decorar a parede do seu quarto, ele decidiu fazer um pôster com a personagem do game favorito, ampliando uma imagem que já tinha em seu computador. Observe a imagem original e a ampliação. Então tá vendo aqui, ó, eu tenho uma imagem pequenininha na tela dele e depois uma imagem grandona aqui na cortina dele, né? Nesse caso, como o Fernando ampliou uma imagem mantendo suas propriedades originais, alterando apenas o tamanho dos seus lados de maneira proporcional, sabemos, né, podemos dizer que as duas imagens são proporcionais, ou seja, as duas imagens possuem a mesma razão de semelhança. Então, ó, veja aqui, ó, outro exemplo da casinha, né, uma casinha pequenininha e depois uma casinha um pouquinho maior aí, certo? Então, aqui mesma coisa, uma casinha e depois uma casinha um pouquinho maior. Então, ó, aqui, ó, eu tenho, vamos lá, ó, daqui para cá, ó, vamos lá. Perceba que da primeira imagem para a segunda, houve uma ampliação em 3 segmentos, que não foi realizada de maneira proporcional, pois 2 segmentos da figura aumentaram uma determinada razão e o terceiro em outra razão. Veja que ele esticou só aqui, né? A altura se manteve igual, só ele esticou no comprimento. Já no segundo, ele teve uma proporção direta. Tudo foi esticado proporcionalmente, tanto a altura quanto a largura. Tá? Então, ó, semelhança e proporção. Você acabou de ver que para ampliar a figura, dobramos a quantidade de quadradinhos da malha. Se calcularmos a razão de todos os elementos correspondentes da casa, será que chegaremos a um mesmo valor? Vamos analisar aqui os 2 elementos para a comprovação, a base e a altura. Então, a base, 3 por 6, né, foi para meio aqui. E a altura também, 2 para 4, foi para meio. Logo, os segmentos correspondentes são proporcionais. Então, podemos afirmar que as medidas dos comprimentos da figura foram dobradas. Observe que na ampliação da figura original, sua forma não foi alterada. Também não seria alterada caso se reduzíssemos. Então, vocês já fizeram aqueles exercícios onde vocês têm aqueles quadradinhos, um monte de quadradinho, bem os quadriculadinhos, aí você faz o exercício, então você faz o exercício de uma casinha, depois você quer aumentar ela ao dobro. Então, se a altura tem 2 quadradinhos, você joga 4 aqui, tudo proporcional. É o exercício aqui que ele fez, tá bom? Tudo bem? Sim. Então, tá bom. Quando reduzimos ou ampliamos proporcionalmente uma figura, as medidas dos ângulos correspondentes não são alteradas e os segmentos correspondentes são proporcionais. Ângulo não se altera, tá bom? Se o ângulo aqui, ó, é de 90 graus, ele pode ser pequenininho ou grandão e sempre será 90 graus, tá bom? Ok? Polígonos não semelhantes. Vamos lá. Dados os polígonos ABCD com todos os lados com comprimentos iguais a 4 unidades de comprimento e o polígono EFGH e lados também com 4 unidades. Verificamos que todos os lados têm a mesma razão de semelhança, sempre igual a 1, né? 1, 1, 1 e 1, 1, 1, 1 e 1. Porém, os valores dos ângulos internos são diferentes. Nesse caso aqui, ó, eu sei que os vértices, por ser um quadrado, eu sei que eles são 90 graus. O polígono aqui, ó, do lado direito, que eu estou mostrando para vocês, ele é um losango, né? E o losango, ele tem ângulos diferentes, tá? Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, mas é diferente desses dois aqui. Já o quadrado, ó, eu tenho 4 ângulos idênticos. Os 4 vértices são 90 graus. Ok? Então, eles não são semelhantes. Agora aqui, ó. Agora esse aqui, ó. Né, ó. Veja que nesse exemplo, os ângulos internos dos quadriláteros ABCD e FGH são congruentes entre si.
porém as razões entre os seus lados correspondentes são diferentes. Então, veja que nesse caso aqui, o lado, ele é igual, certo? E, ó, cada um tem uma unidade, então dá 4 unidades. E aqui também tem uma unidade cada uma, ou seja, também dá 4 unidades. Só que para eles serem iguais, ó, os ângulos têm que ser iguais. E aqui não são iguais. Já no caso de baixo, o que acontece? Os ângulos são iguais. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Nesse caso, os ângulos são iguais, porém os comprimentos são diferentes. Ó. Aqui eu tenho uma unidade, aqui não sei se é uma unidade ou 2 unidades o comprimento. Veja que a altura é igual, mas o comprimento, ó, deste cara aqui é maior que esse aqui. Perceberam? Sim, sim. Então eles não são semelhantes, tá bom? Então, vamos lá. Polígonos semelhantes são aqueles que têm os lados correspondentes proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes. Quando eu falo congruência em geometria, é igual, tá bom? É igual. Quando eu falo ângulos congruentes, são ângulos iguais. Então, veja o paralelogramo aqui, ó, A, B, C e D, e o paralelogramo A', B', C' e D'. Eles são semelhantes, ó. Veja aqui, ó, os ângulos, eles são os mesmos. Por quê? Porque é um paralelogramo. E se é um paralelogramo, eles são com os ângulos iguais. E as dimensões, elas são proporcionais, tá? Então, se você fizer uma relação direta, ó, a distância aqui, ó, AB, por exemplo, aqui, ó, essa distância sobre esta distância vai dar uma relação de 0,4. Se você pegar essa distância aqui, ó, AD sobre A'D', ou seja, 2 dividido por 5, também vai dar 0,4. Se você pegar, enfim, a mesma coisa dos outros lados, também dá a mesma proporção, ou seja, o mesmo valor. Então, se os ângulos são iguais e os lados são proporcionalmente iguais, eles são semelhantes. Tudo bem? Tudo bem? Tá bom? Então, ó, os paralelogramos tal, embora tenham ângulos correspondentes congruentes, não são semelhantes, pois as razões entre os lados correspondentes desses polígonos não são iguais. Vamos lá, ó, já é diferente isso aqui. Beleza? Então é só uma observaçãozinha aí. E aí a gente tem atividades para fazer, bastante atividade para a semana que vem. Eu vou postar daqui a pouco para vocês. E eu vou parar por aqui hoje. Propriedade de polígonos semelhantes. Certo? Tudo bem? Beleza? Tá, então a lição ficaria até qual página? Até a página 29, né? Até a página 29. Mas aí eu vou colocar essa lição até a página 29 para quinta-feira que vem, tá bom? Vou dar uma semana para vocês aí. Beleza? Amanhã eu começo a correção dos exercícios. E se der para a gente corrigir tudo amanhã, tudo bem. Senão, aí a gente corrige o restante segunda-feira. Daí. Nossa, os dois perderam uma explicação importante, né? Página 30 da apostila já. Eu estou gravando as aulas, né? Então, eles podem assistir lá no canal. Mas, né, eu acho que o ideal seria assistir ao vivo, porque às vezes as dúvidas vêm ali no momento que você está aprendendo, entendeu?
certo? Ai, mas eu gostei desse conteúdo. Achei maravilhoso. É mais tranquilo, né? Aham. É mais tranquilo, né? É Muito. melhor do que o antigo, né? Sim. O antigo, ele é o vilão, né, do Fundamental 2. E E a gente justo tá em casa aprendendo. são produtos notáveis, propriedade de potências, né? Então, esse é o vilão. Mas, uma vez feito bem a base, vocês não sofrem tanto no ensino médio. Porque o ensino médio, o que vocês viram no bimestre passado é fichinha. Ai, Ai, que dó de mim. Tô brincando. Tem algumas coisas fáceis no ensino médio. Mas tem algumas coisinhas aí que a gente, né, vai ter que melhorar. Tá bom? Beleza? Vocês têm alguma dúvida da aula de hoje? Não? por enquanto, Nada? Ah, Por enquanto, nada? por enquanto, tô amando esse conteúdo. Que bom, né, Lô? Que Que bom. bom, né? Você tá amando esse conteúdo. é um bom avanço para quem não gostava de nada de matemática, já é um bom avanço, não é mesmo? Já ajuda. Então tá bom, então. Se não tem mais nada, eu também não vou avançar muito para não prejudicar o Matheus e a Giovana, né? Ah, mas eu poderia avançar, terminar a apostila hoje, se vocês quisessem. Eu tenho mais 10 páginas para finalizar a apostila. Imagina. É muito Ai, gente, mas eu gosto de fico me perguntando, o que que eles estão fazendo? A gente só tem que ficar em casa. Eles estão no celular toda hora. É só ver, ter aula e entrar. Pois é, né? Faz parte. Deixa eu só finalizar aqui a gravação, tá bom? Dá um sorriso para mim finalizar a gravação.